todo o caminho naquele dia. Muito bem, muito bem. Obrigado, Leile, por compartilhar essa mensagem. Bela, belíssima. Muito obrigada. Muito obrigada, Leire. E Obrigada. agora eu vou passar a palavra para os anfitriões Carlos e Vânia. É com vocês. Estimados amigos e amigas, em primeiro lugar, faço bem-vindo a todos vocês que estão conosco pela primeira vez e todos os demais que estão aqui, conforme disse a Marlene, há meses e alguns estão 1 ano, 2 anos, 3 anos. Qual que é o nosso objetivo, o nosso propósito? Temos um único: ajudar você a desenvolver a sua fé, se aproximar do Salvador e, acima de tudo, encontrar as respostas espirituais para a sua vida. E qual que é o tema que eu escolhi para falar nessa abertura do encontro de hoje? É uma continuação daquilo que eu falei lá no Alto Impacto Empresarial. Eu falei que todas as pessoas querem ter sucesso na vida. Isso é normal, isso é natural. É uma busca, digamos, universal. Poucas as pessoas têm a noção, têm a consciência que para você ter um sucesso perene, você precisa criar uma base espiritual. Então, eu não quero me colocar em momento algum como modelo, mas eu quero apenas compartilhar as experiências que eu e a minha esposa Vânia temos vivenciado. Ou seja, quando nós casamos, naquele momento, eu ganhava um salário mínimo por mês. E eu pensei, vou fazer as minhas metas para o futuro. Uma meta que nós colocamos é: vamos buscar uma vida de prosperidade. Então, isso se chama posicionamento. A pessoa está no zero a zero, está começando a vida de casado, está ganhando um salário mínimo desse país, mas está pensando em prosperar. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Não importa qual é a sua condição, seja social, profissional, financeira, familiar, relacionamento, você sempre tem a capacidade de transformar o seu momento. É por isso que eu falei há pouco para a querida amiga, que disse que fracassou, você não fracassou. Você aprendeu. E a vida é sempre daqui para frente, nunca daqui para trás. Eu brinco, e vou repetir a minha brincadeira aqui: tem um teste para saber se você já cumpriu a sua missão na Terra, se você já cumpriu a sua missão na vida. Se você está vivo, você ainda não cumpriu a sua missão. Ou seja, Deus ainda espera que você venha realizar o seu propósito de vida. Agora, para que isso aconteça, você tem que ter essa base espiritual, essa conexão espiritual. E é por isso que eu falo sobre as raízes espirituais. E alguém vai perguntar, mas Carlos, você e a Vânia, quando que começaram a formar essas raízes? Então eu tive a felicidade, gente, de quando ainda era um jovem, um garoto de 12 anos, meus pais estavam em busca de fé, estavam em busca de espiritualidade. Então, a partir daquele momento, foi quando eu comecei esse desenvolvimento espiritual. Mas o que é mais importante, e isso que eu quero enfatizar para todos vocês que estão aqui, não importa se você é um jovem adolescente, se você está na casa dos 20, 30, 40, 50 anos ou 60 anos ou mais. Deus tem momentos diferentes para tocar a vida de cada um dos seus filhos e das suas filhas. Então, todo dia é dia da conversão. E a Bíblia, as Escrituras, nos relatam de pessoas que foram convertidas na adolescência, ok? Outras na fase de 20, 30 anos, ok? E outros tinham cabelo branco quando foram convertidos. Então, não existe um momento único, O Jota, pai universal, da Maria Ângela, mundial. foi Eu acabei de Rosângela, receber aqui uma mensagem da doutora Elisângela. Elisângela, e ela me mandou aqui uma fotinho muito, Do pai dela. digamos assim, significativa. Ela compartilhou conosco que ontem o seu pai, Mário Teixeira Gomes, entrou nas águas do batismo. Ou seja, eu estou vendo o pai da doutora aqui de cabelo branco. Então vejam só que não tem, literalmente, uma data única. O doutor Mário Teixeira Gomes ontem entrou nas águas do batismo. Mas por que que eu falo isso, gente? Porque dezembro é o mês que nós naturalmente avaliamos o ano que está se encerrando e nós fazemos algumas decisões
que vão impactar o resto da nossa vida. Então, qual que é a minha esperança? O meu incentivo e, ao mesmo tempo, convite, que nesse mês de dezembro vocês possam fazer decisões espirituais de ordem pessoal, familiar, de forma tal que vão impactar não somente o ano novo que se inicia, mas o restante da sua vida. Porque Deus está muito mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Então, eu compartilho com todos que eu tenho uma convicção na minha cabecinha. Primeiro, alguns dos senhores e das senhoras que estão participando conosco do estudo bíblico têm a sua fé, a sua denominação religiosa, já têm um caminho que estão seguindo há muito tempo. E sabe o que eu digo para você? Parabéns, siga avante, porque a conversão é individual e ela é espiritual. E é Deus que toca a sua vida. Agora, se porventura nós tivermos pessoas que estão no nosso estudo bíblico, que estão tentando encontrar respostas, estão tentando encontrar pecinhas espirituais no quebra-cabeça da vida. Daí eu quero convidar você, juntamente com a Vânia, nós convidamos para que você possa conhecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, nós temos um respeito, carinho, admiração por todas as denominações, porque todas têm uma conexão entre você e Deus. Mas, às vezes, as pessoas de fato estão confusas, as pessoas estão desorientadas, as pessoas estão precisando de ter um encontro espiritual. Então, renovo o convite. Vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos e vamos trazer essa leveza que foi citada aqui. Porque eu aprendi, de fato, gente, que Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Ele não é acusativo. Ele não veio à Terra para condenar os filhos de Deus. Ele veio à Terra para salvar, para dar esperança, para dar uma transformação de vida. E esse é o objetivo nosso aqui, ajudar cada um dos senhores e das senhoras a ter esse encontro com o seu Criador. E quando isso acontece, a sua vida se transforma. E eu digo essas palavras inicialmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite, uma alegria estar com vocês, participando aqui desse estudo bíblico. E hoje nós vamos complementar a semana passada, não foi possível nós chegarmos ao final de uma escritura que nós estávamos estudando, e essa escritura está no livro de Mórmon. Então, quem recebeu o livro de Mórmon, pode colocar lá, está em Éter 12, 28. Pode colocar aí, Marlene, para nós. E diz assim: Eis que mostrarei aos gentios sua fraqueza, e mostrar-lhe que fé, esperança e caridade conduzem a mim, a fonte de toda a retidão. Então, às vezes, a gente vê lá aquela escritura, né? Cristo na Bíblia falando: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fazendo um convite para nós virmos a Ele. Aqui, nesse profeta, ele está dizendo que tem três coisas que fazem com que se a gente se conecte com Cristo, chegue até Ele. E fala que a fé, a esperança e a caridade. Então, a semana passada a gente falou sobre a fé e a esperança, e hoje vamos falar sobre a caridade. Mas antes, como tem muitos que chegaram aqui novamente, nós falamos que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, uma semente bem pequenininha, mas que se nós permitirmos que ela seja plantada no nosso coração, ela vai crescer e vai se tornar grande. Então, nós precisamos permitir isso. E eu estava meditando, eu pus aqui no meu. O que que impede, nisso nós não falamos na semana passada, só falamos que o que que nos faz a nossa fé crescer? A oração,
a leitura das Escrituras, ir à igreja, buscar conhecer Jesus Cristo, buscar conhecer seu propósito divino, tudo isso aumenta a nossa fé. Mas eu, pensando mais sobre isso, tem algo que impede, que nós não falamos na semana passada, mas o que impede o crescimento da minha fé é o pecado. Quando eu estou em pecado, eu começo a racionalizar. Eu começo a dizer assim, não, acho que Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero, a minha vida é a minha vida. Então, eu começo a mudar os meus pensamentos. Quando eu quero justificar o erro. Então, não é essa a maneira do Senhor. Jesus Cristo, ele veio à Terra, ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou com a sua vida, com a dor, com o seu sofrimento, ele pagou pelos nossos pecados. Então, nós não podemos raciocinar, dizer, não, Deus não existe, Jesus Cristo não é nada, não é, foi um profeta qualquer. Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra, um Deus que veio à Terra. Ele faz parte da Trindade e ele veio à Terra para nos trazer salvação. Então, se eu quero me aproximar dele, eu tenho que rever a minha própria vida, analisar os meus erros e começar a mudar. O que que é a palavra arrependimento? É mudança. A palavra que a gente vê muito nas escrituras, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Se vocês começarem lá desde o início do mundo, o Senhor chamando profetas e os profetas chamando o povo ao arrependimento. Por quê? É para as pessoas refletirem e deixarem de lado aquilo que estavam fazendo errado, pedirem perdão a Deus e começar uma nova vida em Cristo. Então, essa é uma parte importantíssima para aumentar a minha fé. E nós temos que entender que existe Satanás e que Satanás, ele quer aproveitar essa oportunidade, que você está em pecado, está fazendo as coisas que não agradam a Deus, para te fazer o quê? Para te fazer você se sentir inferior, para fazer tirar o pouco de fé que você tem. Então, ele quer destruir. E nosso trabalho é espantar o Satanás na nossa vida. Saia daqui. E a gente tira Satanás através da oração. Senhor, me dá força. Senhor, ajuda-me a mudar de vida, de rumo da minha vida. Me ajude a mudar a minha vida. E pedir isso para Deus e pedir que Satanás saia da sua vida. Porque ele se aproveita de todas as oportunidades, ele é especialista, ele é inteligentíssimo, ele é astuto, ele aproveita as nossas fraquezas para que a gente se sinta mal, desanime, para mim não tem solução, eu não tenho solução para a minha vida, e assim a gente vai minando tudo de bom que existe dentro de nós. Então, nós precisamos ficar atentos, porque ele está sabendo que Cristo logo voltará. Esse é um. Nós não sabemos, e nem está escrito nas Escrituras, nós sabemos os sinais da segunda vinda de Cristo, mas não sabemos nem o dia, nem a hora, e ninguém sabe. Só Deus. Mas o Satanás, que não está nessa esfera nossa, que já veio lá da nossa vida pré-mortal, ele sabe as coisas que estão acontecendo, ele tem mais noção do que nós temos de quando Cristo está voltando. Então, ele está apressando, ele está tentando destruir a família, ele está destruindo o caráter das pessoas, ele está fazendo de tudo para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Então, esse pecado, essas coisas erradas que fazemos, se a gente não se arrepende, o que que acontece? O nosso coração fica endurecido. É impossível plantar uma semente numa terra endurecida. É preciso primeiro afofar bem aquela terra para depois colocar a sementinha para que ela dê raiz, cresça. Senão ela não cresce, ela começa a crescer e morre, porque ela não tem raiz, porque a terra está muito dura, ela não tem força.
e morre. Então, nós não podemos permitir que a semente da fé morra. Nós temos que deixar que ela cresça. E para isso, nós não podemos, nós temos que limpar a nossa vida. E como fazemos isso? Todas as semanas, nos domingos, que é um dia que a gente está em casa, mais tranquilo, devemos fazer uma autoanálise. Como que está o meu relacionamento com Deus? O que que eu fiz que agradou a Deus? O que que eu fiz que desagradou o meu Pai Celestial? Porque é fácil a gente desagradar o Senhor. Se nós temos rancor, ódio, medo, insegurança, tudo isso desagrada a Deus. Porque o medo, ele é o oposto da fé. Se eu estou com muito medo, é porque eu não estou com fé suficiente. Então, eu preciso desenvolver a fé, eu preciso aumentar a minha fé. Então, aqui ele fala que três coisas nos aproximam de Cristo: a fé. Então, a primeira coisa, cuidar dessa fé. Como que eu vou aumentar? Eu vou orar todos os dias, de manhã e à noite? Eu vou ler as Escrituras, ler a palavra de Deus que está na Bíblia, está no livro de Mórmon. Se eu fizer isso, a minha fé vai crescer. Agora, se eu só fico assistindo séries, só fico vendo coisas que o mundo traz para mim, ou lendo livros, mas talvez que não tenham o poder do Espírito Santo, porque as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, nós conseguimos sentir o poder do Espírito Santo, coisa que a gente não sente lendo os outros livros. Então, é importante nós pararmos para lermos a palavra de Deus e entendermos se nós estamos no rumo correto. E se estamos no rumo errado, não tem problema. Mudamos todos os dias, enquanto estamos vivos aqui nessa existência, temos a chance de mudar a nossa vida. Daí ele fala, então, primeiro passo, fé. Segundo, esperança. Mas não é aquela esperança assim, vai chover. Não vai chover, se eu espero que não chova, que eu vou numa festa. Não, não é essa a esperança. É a esperança em Cristo. É a esperança da vida eterna. O que quer dizer vida eterna? Viver com Deus. Então, essa esperança de voltar a viver com Deus, essa esperança de receber um galardão, uma glória pelas coisas que realizou nessa vida, é que nós devemos ter esperança que Cristo ressuscitou e que nos deu de presente a ressurreição. Então, isso é uma esperança verdadeira. Então, nós não podemos. O Satanás não quer também. Ele já diz: não, ressurreição não existe. Cristo é uma fábula. Nós nunca mais vamos viver com Deus. Quando morrer, tudo acaba. E as pessoas começam a acreditar. Eu tenho que aproveitar essa vida. Começam a fazer coisas erradas, porque elas acham que amanhã tudo acaba e que vai morrer, que não tem nada além do túmulo. E não é verdade. Se vocês lerem e estudarem a palavra de Deus, ou perguntarem a Deus sobre isso, ele vai revelar para vocês que isso não é verdade. Que existe sim um plano de Deus e que essa vida faz parte desse plano. Nós podemos, numa outra ocasião, falarmos novamente sobre o plano. Então, nós precisamos ficar atentos. Então, aqui está dizendo as três palavrinhas que nos aproximam de Cristo: fé, esperança e a caridade. Então, o que que é a caridade? Tem aqui no livro de Mórmon, tem uma maneira mais fácil de entender. Em Moroni, peraí, Moroni 7:47. Diz Enquanto a assim, Vânia está já tá aqui. procurando a passagem, eu vou fazer um comentário. Os amigos que estão chegando hoje conosco, nós estudamos a Bíblia, sim, e nós estudamos o livro de Mórmon também. Se você desejar receber o livro de Mórmon, só pede para a Marlene e para a Vitória, eles vão mandar para você aí em Goiânia, Brasília, no Rio Grande do Sul, onde você estiver, tá bom? Só solicitar lá no chat. Então, aqui que está explicando o que que é a caridade. Diz assim: mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Então, a caridade é o puro amor de Cristo.
E lá em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 13, fala sobre esse amor. Aqui, tem algumas que é o amor de Cristo. Caridade é o puro amor de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 13, começando no 2, não, começa no 1, eu vou pular alguns porque é longo, mas depois vocês podem ler também em casa. Diz ainda assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, tem algumas Bíblias está escrito, se não tiver caridade. Tá, tem as duas versões. Sereis como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Então, aqui na Bíblia está dizendo que o maior dos três dons, entre a fé, a esperança, é o amor, que é esse puro amor de Cristo. Então, é a verdadeira. As pessoas às vezes pensam assim: vou fazer uma caridade, vou pegar uma blusa aqui, vou dar para um pobre. É uma caridade. Vou dar um prato de comida, pagar a passagem do ônibus para alguém, faz alguma coisa. Mas, se não for acompanhado desse amor, desse espírito de amor, desse espírito de caridade, nada se aproveita, está escrito aqui. Só tem proveito quando nós paramos e desenvolvemos esse amor. Então, não é algo fácil. Nós precisamos pedir para Deus colocar no nosso coração a caridade. Tem algumas pessoas que nascem com esse dom. Naturalmente, elas têm um amor assim genuíno pelas pessoas, pelos animais, algumas pelos animais, outras pelas outras pessoas. Elas realmente têm amor no coração. Mas não é uma característica de todos. É algo que nós precisamos buscar. E como que a gente faz isso? Através da oração. Tem uma experiência que eu sempre conto, que os mais antigos já ouviram, vão ficar careca de ouvir, mas eu conto porque foi muito marcante para mim. Quando nós estávamos lá em Roraima, ajudando os venezuelanos, nós fomos chamados para uma missão para ajudar aquele povo que estava na rua, que estava nos abrigos, que estavam chegando diariamente 300, 400, 500 pessoas vinham caminhando de Pacaraima até Boa Vista. Chegavam em Boa Vista, não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham nada. E nós fomos chamados para ir lá e ajudar. E nós ficamos lá por quase 2 anos. Se não fosse a pandemia, nós tivemos que retornar em março e daí não voltamos mais. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu vi aquele povo e eu vi tantas as necessidades que eles tinham, e eu vi que o negócio era tão difícil. Eu falei: não vou dar conta. Eu não tenho esse amor todo por eles, pelos venezuelanos. Não tenho, no meu coração não existe esse amor todo. Eu não vou conseguir fazer esse trabalho. E era uma demanda de manhã, tarde e noite. Era algo assim muito. Eles tinham, para vocês terem ideia, não tinham dinheiro para comprar fralda para o bebê, não tinham remédio, estavam doentes, iam para o hospital, não eram atendidos. Nós tínhamos que ir lá intervir em favor deles, para eles serem atendidos. Era assim, a gente pedia para eles irem para o aeroporto para pegar o avião, eles se perdiam, não iam. Gente, eu cheguei
depois de uns 2 meses que eu estava lá, eu estava exausta. Eu falei assim, Senhor, eu não vou dar conta dessa missão, não. Isso aqui é muita coisa que eles precisam e não vai dar, não vou conseguir. Mas daí eu resolvi fazer uma coisa. Eu comecei a me ajoelhar toda noite e dizer o seguinte na minha oração. Eu disse assim, Pai Celestial, eu sei que o Senhor ama o povo venezuelano. Eu sei que o Senhor tem um amor por esse povo, que são teus filhos. Todos nós somos teus filhos. E que eu sei que o Senhor ama esses teus filhos. Então, por favor, pega um pouquinho desse amor que o Senhor tem por esse povo e ponha dentro do meu coração. Então, comecei a fazer essa oração. Eu acho que no prazo mais ou menos de 2 semanas, houve uma grande transformação. Parece que foi o peso daquela responsabilidade foi tirado das minhas A costas. transformação não foi nele. Não foi uma transformação dos venezuelanos, eles continuaram iguaizinhos, fazendo as mesmas coisas que faziam antes e tendo as mesmas necessidades. Mas antes eu julgava. Eu disse assim: como vocês vieram para cá sem nem um tostão? Vocês não pensaram? Porque de repente elas assim: eu estou precisando de papel higiênico. Eu disse: não é possível que você não tenha o dinheiro para ir no mercado e comprar um rolo de papel higiênico. Eles não tinham. Eu disse, como é que você faz uma viagem? Você sai do teu país para um outro país sem levar nenhum nada. Então eu não tinha paciência com eles, assim, não tinha essa compreensão. Eu não tinha, na verdade, misericórdia. Isso que faltava amor no meu coração por eles. E daí eu comecei essa oração e depois de um tempinho, eles não mudaram, mas eu mudei. Eu não conseguia mais vê-los como antes eu os via. Eu comecei a vê-los como pessoas que realmente eram refugiados, não tinham nada, perderam tudo que tinham e precisavam da minha ajuda. Eu consegui vê-los de uma outra maneira, com uma empatia assim muito grande. Eu senti realmente que eu tinha um sentimento de amor por eles. Então, isso foi porque Deus colocou no meu coração. Então, essa caridade, para nós nos aproximarmos de Cristo, nós temos que desenvolver a caridade? Temos, mas se não é uma coisa natural nossa, nós temos que buscar Deus, pedir para Deus que nos torne pessoas caridosas, que nos ajude na nossa missão. Então, às vezes, eu vejo pessoas que elas têm tanta coisa, elas estão apegadas às coisas materiais. Vou contar uma experiência de uma amiga. Ela está vivendo exatamente isso. Ela está fazendo um tratamento de câncer e ela está passando por um momento muito difícil. Porque, claro, o tratamento do câncer é horrível, todo mundo sabe. E, além disso, ela teve que sair, ela não estava mais em condição de cuidar dela mesma, então ela teve que sair para a casa dos filhos e se desfazer de todas as coisas que ela comprou durante toda a vida e foi acumulando uma série. Ela mora numa casa enorme, grande, cheia de coisas. Vocês não fazem ideia como está difícil para ela. Ela me mandou a semana passada, falou assim, você não faz ideia como está sendo difícil me desvencilhar de tudo isso aqui. Parece que é o começo do fim. E não é. É que nós nos apegamos com coisas que nós nem precisamos. Então, nós temos que pedir para Deus. Senhor, eu falei para ela, nós temos que pedir para Deus tirar isso de você. Tirar esse apego com as coisas materiais, porque nós vamos embora daqui e não levamos nada. Nada, nada. Então, nós precisamos ter essa. Mas sozinhos a gente não consegue, às vezes, conforme cada tipo de pessoa. Tem outros, algumas que são desapegados. Ah, pode levar, tal. Não se apega com as coisas materiais, mas tem outras que são super apegadas com as suas roupas, com as suas coisas, com o seu carro, com isso, com aquilo. E daí nós ficamos muito presos, e não desenvolvemos a caridade. Quando a gente se desapega, a gente consegue desenvolver a caridade dentro do nosso coração. Então, o primeiro passo para desenvolver a caridade é ter esse sentimento de amor. Lembrar
de Jesus Cristo como nosso maior exemplo. Esse sim tinha caridade, porque tudo que ele fazia com amor, com bondade, com paciência. Os apóstolos, uma ocasião, vieram as crianças perto de Cristo, os apóstolos já estavam empurrando as crianças para saírem de perto, para não incomodarem. Jesus Cristo disse: não, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele permitia, ele não queria que fossem. Se estava lá um doente, ele ia até aquela pessoa. Se alguém gritava o nome dele, ele parava para ouvir. Ele não fugia da situação, ele estava ali para servir. Então, nós precisamos, se nós queremos uma transformação espiritual na nossa vida, um crescimento, uma nos transformarmos e nos prepararmos para o nosso encontro com Deus, porque cada um de nós um dia iremos ao encontro com o nosso Pai Celestial e vamos nos apresentar perante Ele. E o que que nós vamos levar na nossa bagagem? Aquilo de bom que nós fizermos, o amor que nós conseguimos transformar. Porque também, às vezes, a pessoa não consegue de imediato. Então, eu vou ser caridosa, eu vou lá no meu guarda-roupa, separo um monte de roupa, vou lá, dou. Mas eu não dou com aquele coração. Mas não faz mal. Começa. Começa fazendo do jeito que dá. E, de repente, vocês vão sentindo a transformação que ocorre quando nós somos verdadeiramente caridosos. Tudo na vida tem um novo significado. Então, coisas que vocês davam muita importância, depois que vocês desenvolvem a caridade, vocês não vão dar mais importância. Aquilo deixa de ter importância na vida de vocês e outras coisas maiores vão acontecendo. Aquela passagem, tudo que de ti saiu. Tem uma escritura no livro de Mórmon que fala que tudo que de ti sair a ti retornará. Então, quando nós fazemos o bem, retorna para nós. Mas talvez não é daquela pessoa que vem o bem. Se eu ajudo lá um mendigo lá na rua, daí, vou receber dessa pessoa? Não. Mas volta algo bom na sua vida. Então, se nós queremos transformar a nossa vida, nós temos que nos preocupar em transformar a vida dos nossos irmãos, principalmente daqueles que estão mais vulneráveis. Tem um relato de uma pessoa que era uma senhora, ela fazia parte de uma organização das mulheres da igreja, e ela estava responsável para cuidar de uma mulher que tinha várias crianças pequenas, e ela teve um bebê e estava teve um problema no parto, e ela teve que ficar acamada muitos dias. E essa mulher ia todos os dias na casa dela, limpava a casa, preparava comida, dava banho nas crianças. E ela retornava para a casa dela exausta do trabalho, porque ela já tinha feito na casa dela todo o trabalho dela, largava tudo na casa dela e ia na casa ajudar essa senhora que estava de repouso absoluto, não podia fazer nada. E então ela dava banho nas crianças, lavava a roupa e fazia todo o serviço. E um dia ela voltou para a casa dela, e ela estava muito, muito exausta. Ela pegou e sentou no sofá e acabou adormecendo ali, tirando um cochilo no sofá. E ela teve um sonho. E nesse sonho, ela sonhou que ela estava tendo o privilégio de dar banho no bebê Jesus, no menino Jesus. E ela estava tão feliz, mas tão feliz, que ela transbordava de alegria pela oportunidade de fazer aquele cuidado com o bebê Jesus. E ela acordou de repente ali, depois de um tempo daquele sonho, estava pensando no sonho, no sentimento que estava no coração dela, quando ela ouviu uma voz que disse para ela: quando fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Então Deus estava ensinando para ela que aquele ato dela ir lá naquela
família, ajudar aquela mulher e cuidar das crianças, Cristo era como se ela estivesse fazendo para o próprio Salvador. Então, quando vocês forem fazer um ato de caridade, pensem o seguinte: eu não estou fazendo para essa pessoa, eu estou fazendo para Jesus Cristo. Se torna muito mais fácil quando você lembra de tudo que Cristo fez por você e faz. Fica mais fácil você ser caridoso. Então, a caridade daria para a gente falar aqui muito tempo, mas o meu tempo já se esgotou. Mas eu sinto assim, que eu posso contar com a ajuda de Deus para tornar as minhas fraquezas em fortalezas. Então, eu posso pedir para Deus através da oração, e eu sei que Ele pode transformar o nosso coração. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, nós temos aqui 10 minutos, que vocês, é o tempo de vocês. Então, vocês podem fazer perguntas, pode ser sobre o assunto? Pode. Pode ser sobre um outro assunto? Pode. Pode ser comentário, fazer um comentário, pode contar uma experiência, um testemunho? Pode. Agora o tempo é de vocês, tá bom? Então, ó, já estão erguendo as mãozinhas lá, porque